Nós vamos agora para a segunda leitura dessa noite, que fica lá no Evangelho de João. João, capítulo 3. Texto muito conhecido, Jesus com Nicodemos. João, capítulo 3. Nós iremos ler até o versículo 18. E havia entre eles, fariseus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Que Deus possa aplicar essa palavra maravilhosa ao nosso coração. Mas nós vamos hoje estudar um outro texto, porque nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo, quando falou com Nicodemos, ele comentou que ele era mestre em Israel e como ele não sabia essas coisas. Mas nós vamos ver que Jesus de fato já vinha falado sobre a questão do novo nascimento logo no Antigo Testamento. E é esse texto que nós vamos ver. Eu peço que todos abram a palavra de Deus em Ezequiel 36. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 23 ao versículo 28. Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 23 ao 28. Diz assim a palavra de Deus: e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne
o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então, ao lermos esses versos, nós vemos que aqui tem a resposta que Nicodemos não sabia, apesar de ler o texto tantas e tantas vezes. Hoje nós podemos compreender esse texto por causa do Espírito que habita em nós. Então é algo maravilhoso quando nós vemos um texto tão claro da mensagem do Evangelho, porque na verdade nada mais é do que isso. Quando Deus fala da mudança de coração, esse texto ele é muito utilizado para explicar a questão da nova aliança, o que é regeneração, novo nascimento, porque nós sabemos que só professar Jesus de boca não é suficiente, mas que precisa haver uma transformação real, precisa ter o nosso coração, como aqui é falado, tirado o coração de pedra e colocado um coração de carne. É isso que Ezequiel ele vai tratar. Por isso que nós vemos que a salvação não é por meio de moralismo, seguir regras, religião, mas é necessário que eu nasça de novo. É necessário que eu nasça do alto, que o Espírito de Deus transforme o meu coração, a minha mente, transforme tudo o que eu sou. Spurgeon, ele diz que o Evangelho não é um conselho, mas é uma operação divina. Porque nós vemos, infelizmente, as pessoas reduzindo hoje as boas novas como se fosse um conselho de uma vida melhor. Mas não é isso. É uma transformação de coração, uma transformação de vida, valores, mente. É algo totalmente feito por Deus. E nós vamos ver isso nesse texto. Porque nesse texto anuncia o que Deus faz com todo pecador que ele salva. O versículo 25 mostra que ele purifica. O 26, que ele transforma o coração. O 27, dá o seu espírito, faz o homem andar em seus caminhos. E o 28, e não menos importante, torna-se o Deus dele. É assim que Deus opera em nós a obra da salvação. Esse texto ele mostra claramente. É por isso que Nicodemos não tinha desculpa para não compreender aquilo que Jesus estava falando. Mas a questão é que ele ainda não tinha sido tocado por Deus. Ele ainda não tinha compreendido essa grande verdade. Esse texto também não é um convite para o homem se reformar, mas é uma proclamação que só Deus salva, só Ele transforma, porque só Ele fez aquilo que nenhum de nós seríamos capazes de fazer: viver uma vida em perfeita obediência a Deus e se entregar naquela cruz no nosso lugar, uma morte substitutiva, uma morte sacrificial em nosso lugar. Mas nós vamos agora atentar aos detalhes desse nosso texto, iniciando pelo versículo 23. Ele diz: eu santificarei o meu grande nome. Entre os gentios saberão que eu sou o Senhor. Aqui, esse termo, santificarei o meu nome, significa que Deus vai mostrar a sua santidade ao agir por meio do poder que transforma pecadores em filhos de Deus. Porque nós vemos que as pessoas acham que o maior milagre, a maior transformação é uma cura física. Mas não. O algo maravilhoso, o algo mais precioso que pode acontecer na nossa vida é sermos alcançados pelo Evangelho de Cristo e termos o Espírito de Cristo agora habitando em nós, guiando os nossos passos, renovando a nossa mente, nos disciplinando, nos consolando, nos fortalecendo.
Essa é a maior transformação que Deus pode fazer. E como dizia John Owen, Deus obtém glória ao santificar seu povo. Nós vemos que Deus é glorificado conforme Ele vai transformando. Porque vamos olhar para nós, a nossa mudança, a nossa transformação, quando nós olhamos para o passado, para o velho homem, e vemos agora aquilo que Cristo tem feito em nós, há muito motivo para nós nos alegrarmos, para nós louvarmos a Deus por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele transformou em nossa vida. E isso é algo muito mais precioso do que apenas uma cura física, largar um vício ou qualquer outra coisa, mas é ter um coração transformado, as mudanças de objetivos. Talvez nós pensávamos em carreira, sucesso, e hoje nós buscamos a Deus. Hoje nós nos relacionamos com Deus. Hoje nós fazemos parte de um corpo, de uma igreja. Hoje nós recebemos também dons, talentos que Deus nos dá e nos capacita para usarmos para a edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos lembrar que Deus não salvou nós por nossa causa, mas para a sua glória. Nós somos escolhidos por Deus porque Ele escolheu um povo para si. Mas no fundo tudo isso é para a honra e glória dEle. Não é para que nós sejamos exaltados, mas é para que Cristo Jesus seja louvado e exaltado. Nós precisamos também lembrar que Deus não precisa das nossas obras. Infelizmente, muitas pessoas vivem como se Deus dependesse do nosso esforço, que Deus dependesse das nossas obras religiosas. Mas não, o poder está nele. Ele faz, Ele age, Ele transforma para mostrar o poder dele, para nos mostrar o quão poderoso, o quão grandioso Ele é. Outro aspecto importante que nós devemos nos lembrar é que mesmo que a nossa vida esteja numa total miséria, isso não é um obstáculo para Deus. Pelo contrário, isso é um palco para essa glória. Porque Deus fez isso com todos nós. Quando Ele nos tirou do lamaçal que nós vivíamos e nos deu nova vida em Cristo, tudo isso foi para que o nome dele seja exaltado. Foi para que Ele transformasse nossa vida, para que Ele moldasse os nossos pensamentos. E isso foi tudo para que o nome dele seja honrado e glorificado. Não é para nós aparecermos, pelo contrário, é para nós diminuirmos, mas que Ele apareça cada vez mais em nosso viver. Deus salva para mostrar ao mundo quem Ele é. É esse o objetivo. Ele salvou cada um de nós aqui, nos alcançou por meio do Evangelho, não para que o nosso nome seja lembrado, seja exaltado, mas para que o nome dele, para que as pessoas possam ver a diferença que Cristo Jesus faz nas nossas vidas. É por isso que Ele salva, é por isso que Ele escolhe pecadores. Mas o versículo 25, ele diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies. Aqui água pura não é obviamente água literal, fala sobre uma purificação espiritual. Por isso nós devemos lembrar que não existe alma tão suja que não pode ser lavada pelo sangue de Cristo. Não importa teu passado, não importa todos os pecados, aquelas nossas multidões de pecados, isso não é nem importante. Importante é que Cristo pode perdoar todos os meus pecados. Por meio dele, eu posso ser transformado de um inimigo em um filho amado de Deus. Que não importa o que eu fiz no passado, a maneira como eu vivi, as coisas que eu fiz, em Cristo eu sou uma nova criatura. Eu recebo um novo coração, uma nova mente. O nosso passado
não é forte demais para essa água. A nossa culpa também, ela não é profunda demais, como o oceano. A nossa imundície também não é resistente a essa água, porque essa água vem e nos limpa, e nos transforma. E como diz a palavra de Deus, ela vai nos deixar alvo como a neve. E isso é algo maravilhoso, meus irmãos. Isso é algo que nós devemos nos alegrar. Só que o grande erro é que muitas pessoas se apegam como se a religião lavasse, como se a religião fizesse esse trabalho. Mas é somente Cristo Jesus que lava. É por isso que nós não estamos pregando uma religião, nós pregamos Cristo, que é aquele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, o único que pode reconciliar. Versículo 26, ele diz: eu vos darei um coração novo e tirarei o coração de pedra. Aqui está, como eu falei, o centro da salvação, o novo nascimento. Era isso que Nicodemos, que nós lemos naquele texto inicial, ele não estava entendendo. Que Cristo não estava falando do nascimento físico, mas era algo que acontecia internamente, no coração. Mas nós precisamos entender como é que é o coração de pedra. Qual que são as marcas do coração de pedra? O coração de pedra, ele é insensível às verdades eternas. E nós vemos isso quando nós proclamamos as boas novas de salvação. As pessoas tratam com indiferença. Se elas não estão sendo tocadas por Deus, elas tratam isso como qualquer outra coisa. Eles não dão a devida importância. Somente quando o Espírito Santo de Deus toca e aquele coração começa a se transformar, ele vai se atentar às verdades eternas. Ele também é um coração frio para com Deus. Porque não adianta ser apenas religioso, buscar religião como muitas pessoas. Cada vez mais são criadas novas religiões. Mas a questão é que essas pessoas não se aproximam de Deus da maneira como a palavra de Deus declara. Que nós devemos vir a Ele em arrependimento e fé em seu Filho. Ele também é duro contra a convicção. É um coração que não aceita essas verdades. Ele continua lutando, ele continua batalhando. E até mesmo no nosso processo de conversão, quando nós entendemos que somos pecadores, nós ficamos um tempo lutando contra isso. Nós não aceitamos de forma tão fácil, porque ainda nós queremos buscar em nós algo bom, algo aceitável a Deus. Então nós lutamos, nós tentamos mostrar que nós temos algum valor, que por isso Deus nos escolheu ou fez tanta coisa, mas não. Foi por pura graça de Deus. E também uma marca do coração de pedra é que ele é teimoso contra a vontade divina. Ele anda em rebelião, todo dia se rebeliando contra Deus. Em vez de se curvar a Deus, ele continua mais obstinado, buscando seus planos, seus objetivos e longe de Deus. Por isso que o endurecido, ele pode ouvir 100 sermões e não mudar. É por isso que só apenas vir à igreja não adianta nada. Vir à igreja, ser membro de uma igreja, ser batizado, ou qualquer coisa, até mesmo pregar, ser um teólogo, um pastor, se não nascer de novo, não importa nada. Muitas pessoas hoje dominam o oratório, hoje tem bons comentários, tantas coisas, que a pessoa pode usar isso como um meio de adquirir o conhecimento. Hoje pela manhã nós vimos a sabedoria espiritual, que é diferente do conhecimento. Muitas pessoas têm conhecimento e podem usar até mesmo como fonte de lucro. Nós vemos que muitas pessoas têm usado o Evangelho como fonte de lucro. Então nós precisamos cuidar, de fato, porque é necessário uma mudança de coração. Mas o que é um coração de carne, que é falado aqui nesse texto? Não é um coração fraco, mas é um coração
sensível, é um coração ensinado, é um coração quebrantado e principalmente é um coração vivo. Antes um coração de pedra, morto, mas a partir da obra perfeita de Cristo, agora nós temos vida nele e por isso nós podemos seguir. É uma obra totalmente exclusiva do Espírito. Martin Lloyd Jones, ele dizia que a salvação não é educação, é criação. Porque muitas pessoas falam apenas como algo moral, atentam muito para a questão de mudança moral. Mas não, é algo que vai mudar a nossa forma de viver, todo o nosso ser. É algo que acontece de maneira sobrenatural, que Deus faz no coração do pecador e transforma realmente numa nova criatura. Não importa mais o passado, não importa tudo o que aconteceu, agora eu começo a olhar para Cristo e sigo o meu caminho com Ele. Por isso, se mesmo em meio a essa boa notícia que Deus dá um novo coração, se eu continuar frio para com Deus, esse texto mostra que o meu coração é de pedra. E o que essa pessoa precisa? Ela não precisa de motivação, ela não precisa de palavras bonitas de incentivo, ela precisa de um milagre, ela precisa de uma transformação que só Deus faz. Infelizmente também nos nossos dias tem muitas pessoas que se apegam muito a práticas externas, mas se não tem um novo coração, não adianta toda a religiosidade que eu tenho. Não adianta eu dar ofertas, dízimos, fazer atos de bondade, qualquer outra coisa. É necessário que eu nasça de novo, porque isso é o fundamental, isso é o importante. E é isso que o Senhor Jesus Cristo estava falando, porque Ele estava falando com o mestre que ensinava nas sinagogas, alguém que era bem visto, mas que não tinha ainda de fato nascido de novo. Mas ele continua, versículo 27: e porei dentro de vós o meu Espírito. Essa aqui é a promessa que o Senhor Jesus Cristo estava falando para Nicodemos lá em João 3. Spurgeon dizia que a alma sem espírito é uma vela sem fogo, não serve para nada. Se nós não temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, toda a nossa religião, todos os nossos atos de bondade, tudo aquilo que nós podemos nos apegar, não passa de podridão. Não passa de podridão. Até mesmo Isaías fala isso, 64:6, que todas as nossas boas obras são como trapo de imundícia. Então nós devemos lembrar que sem o agir do Espírito, sem Ele transformar a nossa vida, e daí sim, por meio do Espírito, em nós buscarmos obedecer a Deus, buscarmos fazer a vontade de Deus, aí sim congregarmos, fazermos parte de uma igreja, todas essas coisas não adianta nada, porque quando o Espírito de Deus Ele entra, a primeira coisa que Ele faz, Ele ilumina, Ele vivifica, é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele transforma, Ele sustenta, e não menos importante, só que muito esquecido nos nossos dias, Ele santifica também. Ele não vai deixar nós da mesma forma, nós vivendo como nós vivíamos no passado. Ele vai transformar a nossa mente, o nosso proceder, porque Ele diz aqui no versículo 27: e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, Isso aqui destrói todo o legalismo, porque também tem algo muito importante aqui, porque não é o homem que se força para obedecer, mas é Deus que capacita. É por isso que o religioso ele tem muita dificuldade de entender que Deus vai fazer aquela obra.
Se alguém foi redimido por Cristo, Deus vai trabalhar com aquela pessoa. Deus vai agir, vai fazer. E não adianta eu ficar forçando, eu ficar tentando, olhando muito mais para o externo, quando Deus está trabalhando lá dentro, no coração. Porque o que adianta? Muitas pessoas, obviamente nós sabemos que nós devemos ter pudor, por exemplo, na vestimenta. Mas o que adianta a pessoa ter uma boa vestimenta, se vestir de forma correta, mas ter problema com a língua, ter problema com tantas outras coisas, não nascer de dentro, ter uma estética bonita, religiosa, mas por dentro podridão, morte, não nascer de novo. Nós precisamos cuidar com isso. O legalismo ele destrói o verdadeiro cristianismo, porque ele se apega somente a ritos e costumes, mas não muda o principal. Então essas pessoas até têm às vezes mudança moral, como muitos religiosos. Às vezes nós conhecemos pessoas de determinadas religiões que moralmente eles parecem ser pessoas muito boas, mas que nunca nasceram de novo, que eles têm uma roupagem bonita, mas nós não sabemos o que de fato passa no seu coração. Versículo 28, ele diz: E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Aqui está o objetivo final da salvação. Por que Deus nos salva? Deus nos salva não apenas para livrar do inferno, mas para trazer o homem de volta a Deus. Deus, ele quer um povo para si. Nós agora temos uma identidade em Cristo. Nós não estamos só. Deus, ele não nos salva apenas para nos livrar do inferno. Obviamente isso também ele faz, mas ele nos salva para nos santificar e nos transformar em seus filhos, para que nós sejamos também luz e sal nesse mundo caído. É esse o objetivo que Deus nos salva. Eu preciso entender que eu sou responsável pelo meu pecado, mas que eu sou incapaz de mudar o meu coração. Nós vemos que muitas pessoas têm, de diferentes formas, criado disciplinas, regras, mas nós não conseguimos mudar o nosso coração. Nós não conseguimos ter a disciplina necessária para várias coisas. É por isso que nós precisamos de Deus. Nós precisamos entender que nós somos impotentes moralmente, que por mais que nós nos esforçamos para até dar uma boa, como é que eu posso usar o termo, que as pessoas possam ver nós de uma forma positiva, que nós passamos uma imagem positiva para a pessoa, por mais que nós fazemos isso, se o nosso coração não for transformado, nós não passaremos de religiosos, pessoas legalistas, pessoas que aparentam piedade, mas que no fundo estão totalmente longe, separados de Deus, e que irão para o inferno, porque é necessário nascer de novo. A conversão não é apenas algo que acontece numa mudança moral, numa mudança apenas de objetivos, mas é uma transformação completa que Deus faz no nosso coração. Portanto, a maior necessidade do pecador não é perdão, mas é transformação. Eu preciso de um coração novo, porque sem um coração novo eu continuo odiando a Deus. Por mais que eu me apegue à religião, eu vou viver uma vida contrária àquilo que a palavra de Deus diz, porque eu, pela minha força, eu não consigo. Nós vemos o quão difícil é, nós que compreendemos, que já cremos, que amamos a Deus, o quão difícil é nós lutarmos contra o nosso velho homem.
Imagina se nós não tivéssemos o Espírito de Deus habitando em nós. Não teria êxito nenhum, não cresceríamos em nada. Pelo contrário, cada vez mais duros, cada vez mais religiosos. Era isso que ia acontecer com nós. Outro aspecto importante, olhando para esse texto: a maior prova de conversão não é emoção, mas é obediência. No versículo 27 ele diz que depois de ele colocar o Espírito em nós, fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observei. Muitas pessoas sentem lágrimas, fazem apelos e tantas outras coisas. Aceitaram Jesus sei lá quantas vezes, mas de fato nunca nasceram de novo. É necessário que nós recebemos um novo coração. E infelizmente muito poucos que recebem, porque muitos poucos de fato vão até Deus. Muita gente gosta de ficar nessa parafernália que é a religião, seguindo regrinhas. É muito mais fácil, porque quando nós cremos de verdade em Cristo, nós temos que negar a nós mesmos, nós temos que carregar a nossa cruz, nós temos que ser mais dependentes, mais humildes, confiarmos em Deus. Não é mais agora aquilo que eu planejava, mas é o que Deus tem para mim. A salvação, ela é um milagre presente, não é uma decisão passada. Mais uma vez tocando nessa questão do decisionismo, que foi criado com Charles Finney. Isso é algo muito recente. Essa questão de apelos surgiu com Charles Finney na história da igreja. Ele que colocou isso. E por isso que eles usam a música, melodias, até mesmo hoje nas igrejas modernas, jogo de luzes, criam todo um ambiente de sentimentalismo, como se isso levasse as pessoas até Deus. Mas o que leva nós até Deus é o Espírito de Deus agindo em nós, por meio da pregação fiel da palavra de Deus. Nós somos confrontados com quem Deus é, com quem nós somos. E daí nós compreendemos quem Cristo Jesus é e o que Ele fez. E daí nós vamos, de fato, a Ele. Spurgeon, ele diz sobre isso: não pergunte se você decidiu por Cristo. Pergunte se Cristo decidiu por você e o transformou. A maior prova, se nós queremos saber de fato que houve conversão em nós, é ver, nós nascemos de novo, nós temos um novo coração. Meus pensamentos, meus objetivos, eu vejo que Deus tem me santificado, que a maneira de agir, meu velho homem, irado, iracundo, mas quando nós olhamos agora, que nós sabemos que o Espírito Santo tem o fruto, que é citado em Gálatas 6, 22 e 23, eu vejo aquelas virtudes, amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu vejo essas coisas, Deus moldando no meu viver, Ele transformando no agir dele diário, porque isso é muito mais poderoso, um caráter parecido com Cristo, do que falar em línguas, do que profetizar, do que fazer qualquer outro sinal miraculoso. De fato, uma verdadeira conversão é quando cada dia mais nós somos transformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que de fato nós compreendemos e vemos se houve uma mudança de vida. Por isso, nós precisamos avaliar: nós nascemos de novo? Porque nós vemos aqui a promessa de Deus: vos darei um novo coração. Essa promessa é para todos aqueles que se rendem para Cristo.
que nós vimos, e a palavra de Deus diz que quem vai a Ele, de maneira nenhuma Ele irá rejeitar. Se nós formos a Ele, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, Ele não irá nos rejeitar. Ele irá nos aceitar. Porque não é nós que aceitamos Ele, mas é Ele quem nos aceita. É Ele quem nos salva. É Ele que vem. E se nós estamos indo até Ele, pode ter certeza. Isso com o tempo nós aprendemos. Que não foi nós que fomos, mas que Ele veio até nós e vai nos levando de volta até Ele. E isso é algo maravilhoso. E Ele purifica, transforma, regenera e principalmente habita em nosso coração. Nós não estamos só. Agora eu tenho o Espírito de Cristo em mim, que vai me dar sabedoria, que vai me guiar no caminho que eu devo sentir. Nos momentos difíceis, eu posso clamar a Ele que eu não estou sozinho. Ele vai me consolar. Ele também vai me disciplinar quando for necessário. Porque nós sabemos, e a palavra de Deus diz, que Ele disciplina quem ama. Esse também é um sinal que de fato nós vemos a conversão. Porque nós vemos que as pessoas fazem as coisas e nada acontece. Mas para os filhos de Deus é diferente. Os filhos de Deus são disciplinados. Os filhos de Deus, Ele age muitas vezes até mesmo com rigor, mas para que a gente se volte a Ele. Por isso, quando nós compreendemos o Santo Evangelho, nós devemos ir a Cristo agora. Nós não precisamos esperar melhorar, ou sentir, entender tudo. Nós devemos ir a Ele porque vai ser feito algo novo. E aí sim, depois com o tempo, nós entenderemos. É esse o problema que muitas igrejas fazem. Eles criam vários obstáculos que a pessoa tem que fazer, seguir certos passos para ir até Cristo. Mas não, eu vou a Ele como estou. Não existe uma forma mágica, uma fórmula mágica. Até porque se existisse uma oração, o Senhor Jesus Cristo colocaria na sua palavra como nós devemos orar até Deus. Nós vemos hoje que tem igrejas que criam até uma oração falando e as pessoas repetem aquilo como um papagaio. Não é assim. Eu coloco o meu coração diante de Deus e eu sou sincero. Já começo falando que eu não sei nem orar, mas eu vou a Ele, eu busco a Ele e nele eu encontro paz, eu encontro perdão, eu encontro a vida eterna. E daí sim eu posso dizer: eu era pedra, mas agora sou carne. Eu era morto, mas agora vivo. Eu era sujo, mas agora eu fui lavado. Ele é o meu Deus e eu sou do seu povo. Que todos nós possamos ter essa convicção, porque é isso que faz toda a diferença. É isso que vai nos levar até o fim. Não é religião, não é boas obras, mas é novo nascimento. Era isso que o Senhor Jesus Cristo estava falando com Nicodemos. Que não importa se ele era um mestre da sinagoga, se ele era um teólogo, se era alguém respeitado, mas era necessário que ele nascesse de novo. Como assim é necessário que cada um nasça de novo para poder ser salvo e entrar à eternidade. Sem o selo da promessa, que é o Espírito Santo de Deus, não tem como eu buscar o céu, não tem como eu adentrar ao céu. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração